Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que alegria estarmos juntos nessa manhã para mais um momento de estudo da palavra do Senhor Jesus. E nessa manhã nós vamos continuar o que nós começamos na semana passada. Nós estamos estudando a lição de número 8. Você que recebeu aí sua revista pelo seu WhatsApp, abra aí, por gentileza, no seu smartphone, no seu celular. A lição de número 8. Nós estamos estudando as bênçãos decorrentes da nossa expiação. Né? Cristo se ofereceu em sacrifício por nós na cruz do Calvário. Ele se deu em sacrifício por nós para morrer pelos nossos pecados, nos reconciliou com Deus. Essa foi a primeira grande bênção decorrente dessa expiação, do sacrifício expiatório de Jesus, a nossa reconciliação com Deus. E reconciliados com Deus, outras bênçãos vieram a nós em consequência dessa reconciliação. Na semana passada nós vimos que recebemos a bênção da regeneração. Fomos regenerados, Deus nos fez nascer de novo, ser nova criatura. Essa foi a primeira bênção que nós trouxemos na semana passada, aqui no estudo da lição de número 8. Quando você abre aí na página 50, você tem aí, no ponto 2.1, o primeiro bônus dessa bênção gloriosa, que foi a expiação dos nossos pecados, que é a união eterna com Deus. O segundo, a regeneração. Esses dois nós tratamos na semana passada, tanto a regeneração quanto a união eterna com Deus. Hoje nós vamos falar, na página 51, sobre a justificação e também sobre a adoção, não necessariamente nessa ordem. Nós vamos começar pela adoção e falaremos sobre a justificação, tá certo? E no próximo domingo, santificação e obra intercessória. Santificação e obra intercessória. Mas, pastor, próximo domingo não é a ceia? Sim, é a ceia do Senhor, mas nós estamos aqui para participar da mesa do Senhor e do banquete espiritual que nos aguarda na palavra do Senhor também. Tá certo, meu querido? Glória seja dada ao nome santo de Jesus. Vamos começar, então, a nossa lição hoje de número 8, falando exatamente sobre a adoção. Queridos, eu não sei se você se lembra, mas nós falando sobre a regeneração na lição passada, nós falamos que existem algumas coisas, algumas especialidades, algumas garantias que nos é trazida pela regeneração. E nós devemos guardar isso em nosso coração. Nós falamos que a regeneração, ela traz por consequência a nós, coisas que são da vida prática do nosso dia a dia, que é a nossa transformação, a nossa modificação conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo. Né? Nós somos transformados, nós somos modificados, nós nascemos de novo, então a vida é nova. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. As mudanças, elas são práticas na nossa vida, no dia a dia. Né? As transformações, elas ocorrem de forma prática no nosso dia a dia. E a consequência também, ela é espiritual, ou seja, nós fomos unidos a Cristo em um só corpo. Nós agora somos parte de Cristo, nós somos parte do corpo de Cristo, nós estamos ligados a Ele. A vida que nós temos espiritualmente, ela vem do Senhor, ela vem do Senhor Jesus. E como corpo, estamos ligados a Cristo, que é a cabeça desse corpo. E estamos em perfeita comunhão com Ele, em submissão, em obediência à sua vontade. Foi isso que nós vimos na lição passada. Mas ainda, como consequência desse momento, dessa união nossa com o Senhor, dessa união nossa com Cristo, nós temos que, nós recebemos do Senhor a adoção. E a adoção é algo que se refere à nossa posição em Cristo. Então, a bênção, ela não é somente espiritual, ela é também posicional. A nossa posição em Cristo agora muda, a nossa posição agora muda. Nós fomos adotados por Cristo, por Deus, como filhos. Nós passamos a pertencer agora à família do Senhor Jesus, à família de Deus.
Fomos regenerados, fomos transformados, nascemos de novo, e através do novo nascimento, nós passamos a fazer parte da família de Deus. Jesus olhou para Nicodemos e ele disse assim: olha, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Então, o novo nascimento, ele nos leva para dentro do reino de Deus, ele nos faz parte do reino de Deus, e quando entramos no reino de Deus, nós somos adotados como filhos. Nós somos adotados como filhos de Deus. E é interessante porque o apóstolo João, quando ele escreve lá no seu evangelho, no capítulo 1, ele diz que Jesus veio para os que eram seus. Os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam a Jesus, Deus deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus. Então, no momento que o pecador se arrepende, ele vai a Cristo, ele aceita Jesus como seu Salvador, se arrependendo dos seus pecados, a partir daquele momento ele é regenerado. Ele é regenerado e ele nasce de novo, e aí ele passa a ser filho de Deus. Deus o adota como filho. A palavra adoção, ela significa literalmente dar a posição de filho. E a gente conhece porque é algo que está no nosso ordenamento jurídico, é um termo legal, né, que indica conceder a alguém o privilégio da filiação. Alguém que não é membro da família biologicamente, mas agora passa a ser membro da família. A adoção é algo lindo, é algo maravilhoso, né? Muita gente faz isso, há uma fila, há um procedimento todo para se fazer uma adoção. No Brasil, nosso ordenamento jurídico, ele regula todo o processo de adoção. Então, há uma fila de adoção, e as pessoas interessadas em adotar, elas entram nesta fila, passam por todo um procedimento para ter alguém ali para chamar de seu filho. E essa pessoa que é adotada, ela agora passa a fazer parte dessa família, com todos os direitos de herança, com todos os direitos de nome. Ela agora é membro daquela família, ela agora pertence àquela família pelo instituto da adoção. Nós passamos a ser, e conosco espiritualmente não é diferente. Pelo instituto da adoção nós passamos a ser filhos de Deus. Nós agora somos filhos de Deus. É interessante porque quando a gente vai para o Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo explicando a adoção, e ele diz que a adoção, ela nos faz ser filhos de Deus, mas nos leva a ser filhos adultos de Deus. Filhos prontos para herdar, pronto para desfrutar da herança que Deus tem para nós. Veja comigo, por gentileza, Gálatas, capítulo de número 4. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, Paulo aqui, ele vai falar, irmãos, ele está falando acerca do problema que a igreja da Galácia estava enfrentando, que é o problema do judaísmo, tá certo? Lá na igreja da Galácia, os irmãos que se converteram, os irmãos judeus que se converteram, eles vieram para o cristianismo, mas não queriam deixar o judaísmo, e eles queriam também colocar sobre aqueles que se convertiam o peso do judaísmo. Eles queriam que os cristãos continuassem guardando a lei, guardando o sábado, guardando todos os princípios do judaísmo. E Paulo veio explicar para eles que não é para ser assim. Que quem agora está em Cristo é nova criatura, as coisas mudaram, e eles não estavam mais presos ou debaixo do rudimento da lei. E Paulo ele vai explicar isso aqui no capítulo 4, e ele usa exatamente o instituto da adoção para explicar isso. Veja que ele começa aqui no versículo 1 do capítulo 4, dizendo assim: afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo. Observe que aqui Paulo está se utilizando de uma prática que era comum no mundo romano. No mundo romano, os pais, eles eram muito ricos, então o que eles faziam? Quando os filhos nasciam, os filhos eram colocados debaixo da responsabilidade de um servo, um tutor, um condutor, um pedagogo. E essa pessoa, ela estava responsável por aquela criança. E aquela criança, apesar de ser herdeira, de ser dona de todas as coisas, de fato, ela não podia desfrutar da herança que seu pai tinha.
Entendeu? Ela era dona de tudo, sim, porque ela era herdeira de tudo, mas ela era uma criança e ela estava debaixo de um tutor, ela estava debaixo de um condutor, é isso que Paulo está dizendo. Aí no versículo 2 ele diz: no entanto, ela está sujeita a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Veja que mesmo ela sendo dona de tudo, ela está debaixo de um tutor, ela está ali como, sendo conduzida por alguém. Ela não é de fato herdeira de todas as coisas, ela não desfruta plenamente de toda a herança, de tudo aquilo que lhe pertence. Aí Paulo vem no versículo 3 e diz: da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Aqui Paulo está falando da lei, não é? E no versículo 4 ele diz: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Para quê que Deus enviou o seu Filho? Para que Deus enviou Jesus? O versículo 5: para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele veio exatamente para isso, para nos resgatar. Resgatar aqui é pagar o preço. Resgatar aqui é a redenção, é pagar o preço para libertar, é comprar. E Jesus ele veio e ofereceu-se em sacrifício, pagando o preço para nos resgatar. E quando nos resgata, ele nos leva a uma outra posição, agora de filhos adotados, de filhos por adoção. Fomos adotados de filhos que agora têm condições de desfrutar de toda a herança do Pai. Veja o que diz o versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. Veja que a prova, a garantia, a certeza de que realmente somos filhos é o Espírito de Deus. Ele diz, agora ele mandou o seu Espírito, ele mandou o Espírito do seu Filho para habitar dentro de vocês. E ele conclui dizendo no versículo 6, e ele clama, Abba Pai. Essa expressão, Abba Pai, ela significa uma expressão de carinho, papai, paizinho. Quando o filho se aproxima do pai, se aproxima do pai com carinho, com amor, com intimidade. Ela retrata todo esse relacionamento de intimidade entre pai e filho. Então veja que Paulo aqui ele explica exatamente isso. Agora nós não somos aquele filho que está debaixo da tutela de um servo. Não, nós somos filhos porque fomos adotados, e como filhos adotados, nós somos filhos que temos condições de desfrutar toda a herança do Pai. E o versículo 7 ele diz, porque tu não és mais servo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Agora é pleno herdeiro, agora pode desfrutar de toda a herança do Pai. Pode agora desfrutar com plenitude de tudo aquilo que é do Pai. É pleno herdeiro. Então, irmãos, essa expressão ela nos mostra exatamente isso. Porque no momento em que fomos a Cristo e entramos para a família de Deus, nesse mesmo momento, Deus nos adota como filhos. E nos faz filhos maduros, filhos adultos, filhos na condição de poder desfrutar da herança. Quando um pecador crê em Jesus e é salvo, no que se refere à sua condição espiritual, a sua condição espiritual é de recém-nascido na fé, é de novo convertido, é de quem está dando os primeiros passos na fé. Tanto é que o apóstolo Pedro ele diz que este deve buscar o leite racional, o alimento racional, para que através dele vá o quê? Crescendo, se desenvolvendo espiritualmente, porque nasceu agora espiritualmente, está dando os primeiros passos. Essa é a nossa condição quando aceitamos Jesus, quando vamos a Ele e entramos para a família de Deus. Porém, a nossa posição não é desse filho bebê, é de um filho capaz de herdar. É de um filho capaz de desfrutar todas as bênçãos que Deus tem para nós.
Veja que o cristão, ele não precisa esperar crescer espiritualmente, avançar no seu amadurecimento de fé, para desfrutar das bênçãos que Deus tem para ele. O novo convertido, ele aceitou Jesus, ele creu em Jesus, ele já tem intimidade com Deus, já pode chegar perto de Deus, ele já pode falar com Deus, se dirigir ao Senhor, ele já pode orar e as pessoas serem curadas, ele já pode falar de Jesus para outras pessoas, ele já pode desfrutar de todas as bênçãos espirituais que estão disponíveis no reino de Deus. Ele já é plenamente herdeiro de todas essas bênçãos. Ele foi adotado. Ele agora é filho, mas filho na condição de poder desfrutar de todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida. Desfrutar da sua graça, desfrutar das suas riquezas, das riquezas da sua glória, desfrutar das riquezas da sabedoria de Deus. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz que todo tesouro de sabedoria e de conhecimento de Deus, eles estão escondidos em Cristo Jesus. Então é através de Jesus que nós desfrutamos de todas essas riquezas espirituais que Deus tem para nós, que Deus tem para a nossa vida. Então, por mais que um pai seja rico, lá quando Paulo faz a comparação aqui com o direito romano, o filho herdeiro, enquanto ele é pequeno, ele não pode herdar. Mas nós não, por adoção, nós já entramos na condição de filhos herdeiros, filhos capazes de desfrutar de todas as bênçãos que o Pai tem reservada para a nossa vida, E a consequência disso tudo? Quais as consequências disso tudo? Abra, por gentileza, Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. O apóstolo Paulo, ele agora vai nos falar, ele continua aqui falando sobre a adoção, mas ele vai falar das bênçãos que nos vêm em consequência da adoção. No versículo 14, ele diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Agora, como filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Quando ele escreve aos Gálatas, nós acabamos de ler lá no capítulo 4, ele diz que quando nós fomos adotados, a prova dessa adoção foi que Deus nos deu o seu Espírito, o Espírito do seu Filho, para habitar em nós. E Paulo agora vem dizendo, olha, aquele que tem o Espírito de Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Se você ler versículos anteriores aqui, você vai encontrar Paulo dizendo que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não pertence a Deus, não é de Deus, porque somente aqueles que são filhos podem desfrutar da presença do Espírito de Deus em suas vidas. Somente aqueles que são filhos, somente aqueles que, pelo processo da adoção, entraram para a família de Deus, pertencem à família de Deus, podem desfrutar da presença do Espírito. E no versículo 15 ele diz assim, pois vós não recebeste o Espírito que vos escraviza, para andardes mais uma vez atemorizados, mas recebestes o Espírito que os adota como filhos. O Espírito que nos recebeu foi esse Espírito que nos adota, foi o Espírito de adoção. Fomos adotados e agora o Espírito, ele nos guia. Guiados pelo Espírito aqui significa, literalmente, você se deixar conduzir pelo Espírito. Deixar-se voluntariamente conduzir pelo Espírito Santo. É o Espírito agora que nos conduz. E o Espírito, ele nos guia, irmãos, conforme a palavra. Ele nos guia na palavra de Deus. Daí a importância de todo dia se ler a Bíblia, de todo dia se debruçar sobre ela, buscar entender a vontade de Deus e deixar que o Espírito de Deus nos conduza, nos guie conforme a vontade do Pai, conforme a vontade do Senhor, que está expressa em sua palavra. Ele nos guia em sua palavra. Ele nos guia em sua palavra. E agora não somos mais escravos.
Quando Cristo nos libertou, e Paulo diz lá em Gálatas, ele diz que Cristo morreu, veio, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para quê? Para morrer, para pagar o preço, para nos fazer livres. Antigamente, os escravos estavam no mercado para serem comprados, e as pessoas compravam escravos para duas coisas. Ou ele comprava o escravo para continuar sendo escravo, agora vai deixar de ser escravo do outro para ser escravo desse que comprou, ou ele comprava o escravo para libertar o escravo, para dar ao escravo a liberdade. E Paulo ele chega e diz lá que Cristo nos comprou, lá em Gálatas, no texto que nós lemos, ele nos comprou para nos fazer filhos, para nos fazer livres. Ele não nos comprou para que continuássemos escravos, nós fomos comprados por bom preço. Foi o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, e Ele nos comprou para que pudéssemos ser livres. E o apóstolo Paulo, ele vem explicando aqui, ele diz, olha, não recebestes o espírito de escravidão, um espírito que vos escraviza, para andardes mais uma vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, fomos comprados para sermos filhos, para sermos herdeiros. Não somos escravos, somos filhos, somos herdeiros do Senhor, pertencemos à família de Deus. E ele diz, olha, por intermédio desse Espírito, versículo 15 ainda, nós clamamos, Abba Pai. Ele fala desse relacionamento que agora temos com Deus, é relacionamento de pai e filho, uma intimidade de pai e filho, que podemos nos dirigir a Ele, chamando de pai, de papai, de paizinho, desfrutando desse relacionamento, dessa intimidade com o Senhor. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Nós somos filhos do Senhor. Nada é mais importante para nós do que desfrutar dessa filiação. Como filhos de Deus, nós gozamos dessa plena intimidade com o Pai, desse relacionamento próximo, desse relacionamento íntimo com o Senhor, próximo com Ele. E no versículo 16 ele diz assim, e o próprio Espírito, ele testemunha, na sua versão talvez esteja, testifica ao nosso Espírito que somos o quê? Que somos filhos de Deus. A convicção, a certeza dessa filiação, ela é dada pelo Espírito Santo que está dentro de nós. O Espírito passou a habitar em nós, o Espírito veio habitar nos filhos de Deus, para exatamente trazer ao nosso coração essa certeza, essa convicção. Então, todo dia Ele testifica dentro do nosso coração, ao nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Ele fala conosco, Ele fala a nós. Por isso que Deus colocou um Espírito em nós, né? Para que pudéssemos conversar com Ele. Deus é Espírito. Deus é Espírito, e é através do nosso Espírito que é estabelecido esse nosso contato com Deus. E o Espírito de Deus, ele testifica exatamente ao nosso Espírito, trazendo essa certeza, essa convicção de que, de fato, somos filhos de Deus. Então, não tenha dúvida, você é filho de Deus. Quem quiser que diga o contrário, e não somos filhos de Deus porque merecíamos ser ou porque fizemos alguma coisa para ser filhos, porque o próprio Deus, por sua misericórdia e graça, resolveu nos adotar como filhos. É por isso, é porque o próprio Deus um dia olhou para nós que cremos em Jesus e deu-nos o poder de sermos feitos seus filhos. Sermos feitos seus filhos. É por isso que somos filhos do Senhor, por isso que somos filhos de Deus. E a outra consequência disso, ele diz aqui no versículo 17, se somos filhos, então somos também o quê? Herdeiros. Somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa ser co-herdeiro? Co-herdeiro é quem herda junto, herdando junto. Nós herdamos juntamente com Cristo, tudo aquilo que Deus tem para nós. Gente, o privilégio é muito grande. Cristo é nosso irmão mais velho. Cristo é o nosso irmão mais velho. Foi Ele que veio, que deu sua vida, que se ofereceu em sacrifício, para que pudéssemos fazer parte dessa família. E agora entramos para a família e vamos herdar juntamente com Cristo. Vamos herdar tudo juntamente com o Senhor Jesus, juntamente com Ele. Herdeiros com Cristo. Ele diz, se realmente participamos do seu sofrimento, para da mesma maneira participar da sua glória. Da sua glória. Veja que
o apóstolo Paulo aqui, ele traz todas essas consequências. Mas não para por aqui. Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele continua, e ele vai falar agora, a partir do versículo 18 até o versículo 23, de algo muito interessante. Paulo vai dizer que a nossa adoção, ela não se concluiu ainda, ela não se deu de forma plena e completa ainda. Em um certo sentido, a nossa adoção, ela ainda vai se completar. E ele vai dizer, a partir de agora, que ela se completa exatamente no momento em que Cristo voltar, em que esse corpo for transformado em um corpo glorificado, e nós recebermos do Senhor a glorificação. Veja aqui, a partir do versículo 18, ele diz assim: estou absolutamente convencido de que o nosso sofrimento no presente não pode ser comparado à glória que nos será revelada. Aí ele vem explicando o que aconteceu com a natureza. Ele diz: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio, com muita expectativa, que os filhos de Deus sejam revelados. Que os filhos de Deus, os filhos do Senhor, se manifestem, sejam revelados. Porquanto a criação foi submetida à inutilidade, não por livre escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Deus criou todas as coisas perfeitas, mas o pecado ele atingiu não só o homem na sua natureza, mas ele atingiu também a terra, atingiu a natureza. Você vê lá em Gênesis, a terra passou a produzir cardos e abrolhos por causa do pecado do homem. E Paulo está dizendo, olha, agora essa natureza que foi também atingida pelo pecado, ela anseia por uma restauração, ela anseia por uma reconstrução, por uma nova criação. O que vai acontecer no final de todas as coisas, porque Deus fará novo céu e nova terra. Deus fará novo céu e nova terra. E essa natureza que nós vemos aí, ela jamais vai sofrer depreciação, porque Deus fará tudo novo. Hoje nós vemos ali no Pantanal, né, o incêndio devastando tudo, a natureza chorando e clamando. Clamando. Mas o apóstolo, ele diz que ela clama, porque ela sabe que quando os filhos de Deus se manifestarem, quando os filhos de Deus forem revelados, Deus fará nova todas as coisas. Veja no versículo 21, na esperança de que também a própria natureza criada seja libertada do cativeiro, da degeneração em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade outorgada aos filhos de Deus. Sabendo que até hoje toda a criatura geme e padece como em dores de parto. Obrigado, pastora. Aí o versículo 23, e não somente ela, mas igualmente nós, que temos as primícias, os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, esperando com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos esse momento. Mas espera aí, pastor, nós não já fomos adotados? Nós não já passamos por esse processo em Cristo? Sim, foi a primeira parte, foi a primeira fase, ainda tem a segunda parte, é quando esse corpo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade, isso que é mortal será revestido de imortalidade, então nós, os filhos de Deus, seremos manifestados, e aí poderemos desfrutar de mais bênçãos ainda, que Deus tem preparado para nós. Alguns estudiosos, eles comparam esse texto exatamente à adoção que acontecia no mundo romano. No mundo romano, a adoção se dava assim. No primeiro momento, o adotado ele era comprado e em uma cerimônia, em um momento privado, ele era apresentado à família e aí ele começava um relacionamento com a família. Mas depois, em um segundo momento, em uma cerimônia pública, ele era apresentado a todas, diante de todas as autoridades, e ali publicamente ele era declarado filho. Então o nosso primeiro momento já foi. Cristo pagou o preço, Ele nos resgatou, Ele nos trouxe para o reino
Deus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor e nos adotou como filhos. Mas o segundo momento virá, em que nós seremos declarados publicamente diante de todos como filhos de Deus. Todos verão e ninguém mais vai ter dúvida de que realmente somos filhos de Deus. Ninguém mais vai ter dúvida disso. Isso vai ficar claro, vai ficar patente aos olhos de todos, porque nós seremos transformados. Isso vai se dar no momento da volta do Senhor Jesus. Abra, por gentileza, a primeira epístola de João. João, na sua primeira epístola, no capítulo 3. Veja o que diz o apóstolo João. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículos 1 e 2. Veja o que é que João diz. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. João aqui, ele está cheio de alegria em seu coração, e ele diz, veja como foi grande o amor de Deus, veja como foi imenso o amor de Deus, que amor nos concedeu o Senhor, a ponto de nós sermos tratados como filhos de Deus, fomos adotados como filhos, fomos recebidos na família do Senhor como filhos. E ele diz, e realmente, e em realidade, nós somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. O mundo não nos conhece como filho de Deus. O mundo não nos reconhece assim. 1 João, capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele diz, olha, por esse motivo o mundo não nos conhece, porque o mundo nem reconheceu a Ele. Como é que vai nos reconhecer como filho? Mas ele diz, amados, versículo 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O veremos como Ele é. Então veja que nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. E a melhor parte da nossa herança, irmãos, ela ainda está por vir. A melhor parte da nossa herança, ela ainda está por vir. Para encerrar essa parte, 1 Pedro, capítulo 1, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Veja o que diz Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 5. Bendito seja o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada, ou perderá o seu valor, herança preservada nos céus para vós. Herança preservada no céu para vós. Deus preparou para nós. Deus nos salvou, Deus nos trouxe para o reino do seu Filho. Deus nos fez filhos, exatamente para podermos desfrutar dessa herança. Aqui já desfrutamos dessa herança, mas ainda vai ser melhor. Ainda tem o melhor. Nós seremos ainda transformados, modificados para desfrutar tudo aquilo que Deus preparou para nós na eternidade, porque somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros. Glória a Deus. Essa é a bênção da adoção. E não bastou a bênção da adoção, não bastou Ele olhar para nós, nos regenerar, nos fazer nascer de novo, nos adotar como filho, nos dar o direito de herança. Ele olha para nós e diz, olha, eu vou justificar vocês. Ainda tem mais bênção. Tem a justificação. Tem a bênção da justificação. A bênção da justificação. E o que é a bênção da justificação? O que foi a justificação através do sacrifício vicário de Jesus Cristo? Justificação, irmãos, é um ato de Deus pelo qual Ele declara o pecador que crê em Jesus como sendo justo, justo em Cristo, com base na obra consumada de Cristo na cruz.
com base no sacrifício vicário de Cristo. Justificação é um termo jurídico que significa absolver, declarar justo, tirar a culpa, declarar por sentença aceito. Quando o juiz ele olha para o réu que está sendo acusado de cometer o crime e ele absolve o réu, não há mais culpa, não há mais condenação. Ninguém mais pode acusá-lo, ninguém mais pode condená-lo. É o ato da livre graça de Deus, pelo qual Ele perdoa todos os nossos pecados. E aos seus olhos somos considerados justos. Apenas por nos ter sido creditada a justiça de seu Filho, a justiça de Cristo, quando o recebemos pela fé. Então a justificação também é uma mudança de posição. É uma mudança de posição. Assim como a adoção é uma mudança de posição, nós que não éramos filhos, agora assumimos a posição de filhos e filhos capazes de herdar do Senhor toda a sua herança. A justificação, ela é também uma mudança de posição. Nós que éramos pecadores e estávamos condenados, agora fomos absolvidos de nossa condenação. Já não estamos mais debaixo de condenação e agora podemos participar da aprovação divina. Isso é justificação. É mais do que perdão de pecados. Nossos pecados eles foram perdoados porque eles foram imputados em Cristo Jesus. Foram colocados sobre Cristo. Cristo levou, Cristo pagou o preço. A condenação que estava sobre nós, Cristo sofreu essa condenação. E não somente nossos pecados foram perdoados. Mais que isso, a justiça do próprio Cristo foi imputada a nós. Deus agora olha para nós e nos vê através de Jesus e nos vê como justos, como se não tivéssemos cometido pecado. Deus olha e diz, olha, o pecado é cancelado e a justiça agora é imputada. Quando a gente fala de imputação, é interessante porque a gente lembra do que acontecia lá no Velho Testamento. No Velho Testamento, Deus já estava preparando a humanidade exatamente para o que aconteceria através do sacrifício vicário de Jesus. O sacrifício era levado, o ofertante chegava diante do sacerdote para oferecer o sacrifício pelos seus pecados. Ele tinha que, naquele momento, colocar a sua mão sobre a cabeça do sacrifício, sobre a cabeça do animal a ser imolado, e esse ato de colocar a mão sobre a cabeça do animal para ser sacrificado, simbolizava que os pecados estavam sendo transferidos, passados por aquele animal. Aquele ofertante, ele confessava ali os seus pecados e sacrificava o animal. A partir daquele momento, aquele animal passava a receber os pecados daquele homem. E como o salário do pecado é a morte, como a alma que pecar, essa morrerá, aquele animal era sacrificado e morria no lugar do ofertante. No dia do Yom Kippur, 2 bodes eram trazidos. Um era sacrificado, o sangue era levado para dentro do lugar santíssimo. Sobre o outro bode, o sacerdote vinha, colocava as mãos sobre a cabeça daquele animal, confessava os pecados do povo, e aquele bode era solto para bem longe, para levar os pecados. Os pecados agora era como se tivessem sido colocados sobre aquele animal, porque já foram agora cobertos lá dentro do santuário, e agora eram lançados para longe. Eram lançados para longe. É por isso que João Batista, quando ele vê Jesus passar, ele aponta para Jesus e ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Talvez se João falasse isso para mim e para você, nós não entenderíamos nada. Mas aquele povo que estava acostumado com os sacrifícios, a levar seus animais, a oferecer os cordeiros em sacrifício, a participar do Yom Kippur, eles entenderam perfeitamente o que João estava querendo dizer. João estava dizendo, olha, sobre ele recairá todos os nossos pecados, sobre ele recairá toda a nossa culpa. E ele será sacrificado pelos nossos pecados. Ele será oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Então, os nossos pecados eles foram imputados a Cristo. E a pergunta que se faz é, como se dá essa justificação? Como acontece isso?
Como acontece de Deus, que é santo, que é justo, olhar para o pecador e dizer: agora você não é mais pecador, agora eu perdoo todos os seus pecados, eu apago todos os seus pecados? Como é que isso acontece? Jó um dia perguntou, lá no capítulo 9, versículo 2, pode um mortal ser justificado diante de Deus? Em outra tradução ele disse, o homem pode se justificar diante de Deus? Pode o homem se declarar justo diante de Deus? Absolutamente não. A nossa justiça diante de Deus, segundo o profeta Isaías, ela não passa de trapos de imundície. Não tem valor algum. Aquilo que eu olho para mim e digo, isso é justo, eu sou justo, Deus olha e diz, essa justiça não tem valor algum, porque nossa natureza é caída, nossa natureza é pecaminosa, é inclinada para o mal. Nossos pensamentos, nossas vontades, nossas inclinações, é sempre para o mal. Deus olhando do céu para a terra, ele não viu um justo sequer, é o que diz o apóstolo. É o que diz o apóstolo. Então o homem por si mesmo ele não pode. O carcereiro de Filipos, ele olhou para Paulo e Silas e ele disse, o que eu tenho que fazer para ser salvo? E agora, como é que vai ser? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para ser salvo? O que nós, homens, podemos fazer para receber de Deus a justificação? O que eu posso fazer diante de Deus para receber de Deus a justificação? Nada. Não tem nada que eu possa oferecer para Deus em troca da minha justificação, em troca da minha salvação. O que eu posso fazer? Nada. O homem, por seus pecados, ele está debaixo da condenação de Deus. Mas a resposta para isso, a resposta para essa pergunta, como acontece a justificação, ela está na carta de Paulo aos Romanos. Abra, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Vou começar no 16. Versículo 16 diz assim, Romanos 1, o 16. Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Uma justiça que é do princípio até o fim, pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então Paulo diz, olha, a justiça de Deus, ela é revelada, ela se mostra exatamente no Evangelho. É através do Evangelho, da morte de Cristo na cruz do Calvário. Deus manifesta a sua justiça ali, Deus que é santo, Deus que é justo e Deus que é amor, Ele demonstra tudo isso no Evangelho. É através do Evangelho, a mensagem do Evangelho é a mensagem do Cristo que vai à cruz e morre, mas que ressuscita no terceiro dia, e é através da sua morte, ele assume a culpa, ele assume os pecados, Deus cumpre nele toda a sua justiça, e quando ele ressuscita, nós que recebemos o seu perdão, somos justificados. Nós que recebemos o perdão, somos justificados. Quer ver? Vai para o capítulo 5 de Romanos. Desculpa, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 25. Último versículo do capítulo 4 de Romanos. Paulo falando de Jesus, ele diz assim: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Aqui está o Evangelho, irmãos. Aqui está o Evangelho. É por isso que Paulo diz, a justiça de Deus, ela se manifesta, ela é declarada, é através do Evangelho. Deus justifica o homem pela mensagem do Evangelho, pela pregação do Evangelho. É o Cristo que morreu e assumiu a culpa. É o amor e a justiça de Deus manifestada ali em Cristo Jesus. Manifestada em Cristo Jesus. Vale ressaltar, irmãos, que a justificação, ela é um ato de Deus. Um ato. Se é ato, não é processo.
Santificação é processo. Próxima semana a gente vai ver aqui, estudar sobre a santificação. Santificação é um processo. Agora, a justificação não. A justificação é um ato de Deus. No momento em que vamos a Cristo, em que nos entregamos a Ele, em que confessamos a Ele os nossos pecados e o aceitamos como Senhor e Salvador, nós somos justificados. É naquele momento, é um ato de Deus que acontece exatamente no momento em que nos entregamos a Ele. Ninguém é considerado diante de Deus, eu sou mais justo, você é menos justo. Não tem isso. Todos que foram a Cristo, receberam a Cristo, diante de Deus é justo de uma forma igual. Você lembra do ladrão na cruz? Você lembra do ladrão na cruz? Ele não entrou num processo de justificação. Ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e falou, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Ele foi justificado. Foi um ato de Deus, uma declaração de Deus na vida daquele homem. E o fez apto a entrar no céu, a participar do reino de Deus. Então é um ato de Deus a justificação. É um ato do próprio Deus. Veja que só quem realiza a justificação é Deus. Só quem pode realizar é Deus. Quando você abre o capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21, Paulo agora ele fala de uma forma mais específica sobre a justificação e mostra como isso aconteceu. Capítulo 3, a partir do versículo 21. Ele diz assim, entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou a justiça proveniente de Deus, independentemente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porque não há distinção. Então ele diz, olha, a justificação ela vem de Deus. É um ato de Deus. É o próprio Deus quem declara o pecador justificado. E é pela fé. Ela é pela fé em Jesus Cristo, por crer no sacrifício de Jesus. E também ela é para todos. Ela é para todos. Ela é para todos. Essa história de que Jesus veio para salvar um grupo específico, alguns eleitos, ela não se enquadra no Evangelho. Ela não se enquadra na história do Evangelho. Deus amou o mundo, irmãos. Deus amou o mundo. Todo aquele que crê vai ser salvo. É pela fé e é para todos. Paulo diz aqui, olha, a justiça, ela se manifestou para todos que creem. Porque não há distinção. Sabe por que é para todos? O versículo 23, ele explica por que é para todos. Porque todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Paulo explica isso, no capítulo 1, ele explica que todos os gentios pecaram. No capítulo 2, ele vem e diz, olha, os judeus também pecaram. Mas o judeu não é o povo escolhido, não é o povo separado, não tinha a lei de Deus, mas pecaram. Leia depois Romanos 1, leia depois Romanos 2. E quando chega em Romanos 3, ele diz, olha, todos pecaram. Deus colocou todos, inseriu todos debaixo do pecado, para usar de misericórdia para com todos. Para usar de graça para com todos. Então, porque todos pecaram, a graça de Deus é para todos. Aí o versículo 24, eles sendo, pois, justificados gratuitamente por sua graça. É de graça. Não há nada que eu e você possa fazer para receber. É favor imerecido de Deus. É um favor imerecido. A graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecíamos. Deus olha para nós e nos concede aquilo que não merecíamos. Como pecadores, merecíamos a morte. A cruz era para mim, a cruz era para você, a cruz era para nós. Nós pecamos. Mas Deus, por sua infinita misericórdia e graça, por sua graça, Ele enviou Jesus Cristo para nos salvar. Veja que ele diz aqui, sendo justificados gratuitamente pela graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção que há em Cristo Jesus. Agora, não significa, irmãos,
que Deus tenha feito vistas grossas para o pecado. Não significa que Deus ele simplesmente tenha olhado, é de graça a salvação, está aqui, venham, recebam a salvação. Vocês pecaram, mas eu vou perdoar vocês, tá bom? Eu sou Deus, não faça isso mais não. Tá bom? Não foi assim não, irmãos. Não foi assim, Deus é justo. Deus é justo, e na sua justiça o homem deve pagar pelos seus erros, pelos seus pecados. Ele disse, a alma que pecar, essa vai morrer. O salário do pecado é a morte. Então, o que Deus fez? O que Deus fez? Veja o versículo 25 do capítulo 3. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Então, a justiça de Deus, ela se cumpre em Jesus. A justiça de Deus quanto ao pecado, ela se cumpre em Cristo. Cristo assume a nossa culpa, Cristo assume o nosso erro e sofre a condenação devida pelos pecados, indo à cruz e morrendo e sofrendo ali pelos nossos pecados. A justiça de Deus, ela se manifestou ali. Deus evidencia a sua justiça exatamente na morte de Cristo, em Cristo ter sido oferecido em sacrifício pelos nossos pecados. Deus, por sua misericórdia, diz o apóstolo, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, porque de Adão até Cristo, os pecados eram só cobertos, os sacrifícios, eles não perdoavam, eles simplesmente cobriam os pecados, porque Deus sabia que, vindo à plenitude dos tempos, seu filho nasceria, nascido de mulher, nascido sobre a lei, tomaria a nossa forma humana, assumiria a nossa natureza humana, participaria da nossa natureza, para poder assumir os nossos erros, as nossas culpas, os nossos pecados, e pagar isso. Então, em Jesus, Deus pune o pecado, Deus condena o pecado, Deus aplica a sua justiça quanto ao pecado. E no versículo 26, ele diz assim, mas no presente, demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Então, ele foi justo porque ele puniu o pecado. E ele também é justificador, porque através de Jesus, através da ressurreição de Jesus, nós que cremos nele, agora temos o perdão. Temos a nossa redenção, somos perdoados, somos justificados diante de Deus. E o versículo 27, ele diz, onde está, pois, a razão para tanto orgulho? De que nós vamos nos orgulhar? Que mérito nosso há no processo de salvação? Nenhum. Nem do judeu, nem do grego, nem de ninguém. É graça de Deus, é favor de Deus, é fruto do amor e da misericórdia de Deus manifestada. Deus resolveu fazer isso. Deus, em seu amor, em sua graça, resolveu justificar o homem. Resolveu olhar para o homem e dizer, olha, agora a justiça do meu filho eu coloco sobre você. E Deus agora nos vê através de Cristo. Deus nos declara justo. E é uma questão legal. Deus coloca a justiça de Cristo em nosso registro. A cédula que era contra nós, ela foi rasgada, cravada lá na cruz. No lugar da nossa pecaminosidade, o registro agora é de justo. Justo. E ninguém pode mudar esse registro. Ninguém pode mudar isso. Quer ver? Abra Romanos 8, 33. Romanos 8, 33. Eu gosto mais da outra versão nesse texto bíblico aqui do que da minha versão aqui. Capítulo 8, versículo 33. No 32, ele diz assim, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente todas as coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode agora nos condenar? Quem pode apontar para nós e nos condenar? Deus nos declarou justos em Cristo Jesus. Deus nos fez justos em Cristo Jesus. E agora ninguém pode mudar isso.
Ninguém pode mudar isso. Eu lembro aqui da história que o pastor Gideão sempre contava, né? Ele sempre gostava de contar essa história. Talvez falando sobre esse texto, ele falaria lá de novo. Que um dia, o diabo chegou para Lutero e trouxe uma lista dos pecados de Lutero e colocou diante dele. Disse, você fez isso, tal dia você fez isso, tal dia você fez aquilo, tal dia você fez aquilo, tal dia você fez aquilo. Você fica tirando onda de santão, você fica tirando onda de santo, de filho de Deus, dizendo que é santo, mas tal dia você fez isso e tome pecado. E aí Lutero disse para o diabo, você tem razão, eu fiz tudo isso aí. Só que você esqueceu de escrever aí embaixo. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado. Então não adianta, nós fomos justificados. Deus nos justificou, Deus nos declarou justos porque nós fomos a Cristo, nós cremos no sacrifício vicário da cruz, no sacrifício de seu Filho na cruz do Calvário. Glória a Deus. E por isso fomos justificados. Aquele que não pecou, Deus um dia o fez pecado por nós, para nos fazer justiça de Deus. Cristo lá na cruz, ele assumiu os nossos pecados sobre o seu próprio corpo, é o que diz o apóstolo Pedro, para que nós pudéssemos viver uma vida de justiça. Está lá em 2 Pedro, capítulo de número 2, 1 Pedro 2, 24. Ele fala sobre isso. Então, Deus manifestou o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, foi exatamente no momento da nossa redenção, quando Ele envia Jesus para morrer pelos nossos pecados. Cristo se dá em expiação pelos nossos pecados, em sacrifício vicário. E a partir dali, tudo muda em nossa vida. A partir dali, as coisas mudam em nós. E os benefícios desse sacrifício expiatório são maravilhosos em nossas vidas. É algo glorioso em nós. Não bastou nós sermos reconciliados com Deus. Ele olha para nós e diz, eu vou regenerar você, vou te dar uma nova vida, vou te dar uma vida nova, vou transformar você, sua natureza vai mudar. Agora você está ligado a mim, você está inteiramente ligado a mim, você é parte do meu corpo, a minha vida está em você. Eu te adotei como filho. Você agora é membro da minha família, você pertence a mim. Você agora pode desfrutar de toda a minha herança. Que privilégio nosso, né, irmãos? Ele não somente perdoa os nossos pecados, porque o céu é lugar de justo. O céu é o lugar de justo. Para o céu vai quem é justo. E só Deus pode declarar o homem justo. Salmo 24. Quem pode subir no monte do Senhor? Somente quem é justo. E Deus nos fez justo em Jesus Cristo. Ele tira os nossos pecados, coloca sobre Jesus, pega a justiça de Cristo, coloca sobre nós. Ele declarou, ele nos declarou justo. Glória a Deus. Por que ele fez isso? Por amor. Por amor. Paulo, quando escreve no capítulo 8, ele diz, capítulo 8 de Romanos, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele prova o seu amor. Esse é amor de Deus revelado a nós. Que amor é esse? Que amor é esse? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade. No próximo domingo, a gente ainda continua nessa lição, né? Próximo domingo vai ser ceia do Senhor, mas essa lição, o final da lição será ministrado, né? Pastor Gideão Júnior vai ministrar o final da lição. Não deixe de estar aqui, não deixe de participar. Nós vamos falar sobre a santificação e sobre a intercessão. Não deixe de estar. Tem muito mais de Deus para a nossa vida. Vamos orar ao Senhor, mesmo assentado, curve sua cabeça. Pai querido e santo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tão grande amor, por tua graça, tua misericórdia, teu favor. O Senhor nos alcançou com tua graça. Ó, Senhor, tu nos deste muito mais do que nós esperávamos, muito mais do que nós pudéssemos imaginar que teríamos. O Senhor nos fez filhos, nos fez participantes da tua família, nos adotaste como filhos e herdeiros.
podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós ainda aqui nesta vida, ainda aqui, a comunhão contigo, a alegria da tua presença, do teu Espírito habitando em nós. Ó Deus amado, fomos justificados. Que amor é esse? Muito obrigado por teu amor, muito obrigado por tua graça, muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, pelo sacrifício vicário da cruz, por tão grande salvação. Guarda o nosso coração em ti, ó Deus. Ajude-nos a permanecermos firmes e fiéis à tua palavra, obedientes a ti, Senhor. Quebranta-nos, muda-nos a cada dia, transforma-nos conforme a tua palavra. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.